Olá, olá, você que está chegando aqui no canal do Clube Singulares, seja muito, muito bem-vindo. Nós somos um clube voltado especialmente para adultos superdotados e o foco do nosso clube é promover a interação social e o senso de pertencimento para adultos que têm essa neurodivergência, né? Então, se você faz parte desse grupo, acesse o primeiro link aqui na legenda, na descrição, preencha o formulário de admissão e venha participar do clube com a gente. É totalmente gratuito e a gente vai ficar muito feliz em ter mais um singular por lá, trocando ideia com a gente também, ok? Hoje, nós vamos trazer um tema muito, muito, muito legal. Isso sempre acaba chegando lá no nosso clube, nas nossas conversas, pelo grupo do WhatsApp. Lembrando, né, a gente tem um grupo do WhatsApp, nós também temos as nossas reuniões semanais via videochamada. E hoje eu estou aqui com 3 membros, né, que vão discutir com a gente o assunto sobre propósito de vida. Então, estou aqui com o Ramon, estou aqui com o Fernando e o Tiago, que são membros super engajados e toparam compartilhar um pouco sobre o que eles pensam sobre isso. E é claro, né, eu me chamo Maíra, esqueci de falar no início, eu sou a fundadora e sou a líder do clube também. Ok, gente? Hoje o nosso tema, como eu falei, é sobre propósito de vida. E quais são os blocos? O que é que a gente vai ver e vai discutir aqui? Então, a gente tem 5 blocos principais. Então, a gente vai entender o que é propósito para uma mente superdotado, o que é que a gente imagina que é propósito. Eu acredito que todo mundo aqui dos 4, a gente tem opiniões diferentes sobre isso, eu acho. Segundo bloco, o propósito é algo fixo ou ele vai mudando conforme a nossa vida vai passando, nossa história vai seguindo? Terceiro, é possível funcionar sem ter um porquê profundo para a gente, para nossa cabeça? Vamos descobrir também. Quarto, qual é o impacto de viver sem esse propósito tão claro? E o quinto, o propósito, ele tem que ser uma coisa solitária, uma coisa bem individual, ou ele tem que ser algo compartilhado, algo público? Então, esses são os pontos que nós vamos conversar hoje. E muito obrigada pela sua presença. Se você está por aqui, já se inscreva também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar e curtir esse vídeo. E agora, vamos começar. Bom, gente, a rodada vai seguir da seguinte forma. Vamos começar com o Fernando, depois Ramon e depois Tiago. E, por fim, eu, né? Sobre essas perguntas. Eu quero começar, então, com o Fernando, perguntando para ele e para os outros também. Fernando, fala para a gente aí, o que é propósito para você? Para mim, propósito sempre foi uma ideia de que eu teria que ter que para mim o propósito teria que ser algo significativo para a humanidade. Então, é óbvio que é um propósito que eu não atinjo, né? Então, eu não consigo ver assim, eu vou ter uma carreira e uma família e realizei um propósito. Eu não vejo isso como propósito, apesar de ser um desejo. Mas propósito para mim sempre, desde criança, eu olhava assim, não, eu tenho que fazer algo para mudar o mundo, para ajudar, para mudar o coletivo. Então, e eu nunca consegui, inclusive na terapia, a minha analista fala, né, tipo, não, mas você pode diminuir um pouco o seu propósito, mas parece que eu não consigo. É isso. Interessante. Bom, é uma coisa bem, parece uma coisa bem pesada e bem grande, né, na sua cabeça. E você, Fer? E você, Ramon, o que é que você acha? O que é propósito para você? Bom, propósito é onde nós queremos chegar. E para a mente do superdotado, sempre tem um além. Nós não conseguimos alcançar a plenitude. Eu lembro quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, que eu percebi que as coisas estavam rodando mais rápido para mim, comecei a pensar o que seria da minha vida, o que seria das coisas. Eu fui conversar com um amigo meu. E eu falei assim para ele, conversei com ele, as coisas que eu pensava, como eu estava sentindo. Aí ele me falou assim, Ramon, tu já pensaste que parece que tu não te anima ou não fica feliz com coisas pequenas? Aí eu falei, como assim? Parece que tu não fica assim feliz. Eu tive um dia legal hoje, encontrei alguém bacana hoje. Teus propósitos são todos grandes. Tu só consegue ficar feliz com coisas grandes. Um projeto muito grande que se realiza, algo muito grande. E aí eu consegui notar isso. E a gente consegue ver, né? Poxa, parece tão visível
para os outros e a gente não consegue acompanhar o que a gente está pensando, e acaba sendo isso mesmo. O nosso propósito, ele existe, e quando tu vai te aproximando dele, ele vai se afastando de ti, ele vai se tornando maior. Assim, meu propósito seria ter um grupo que eu pudesse ajudar as pessoas. Quando tu consegue formar aquele grupo que tu sente que está ajudando, tu fala, poxa, mas por que não expandir? Por que não ter filiais? Por que não fazer algo maior? E tá sempre maior. E aí o nosso propósito acaba sendo muito além do que só aquilo. Como assim? A minha mãe usava um ditado que falava assim, as coisas não podem ser como Deus plantou batata. Ela queria dizer assim, só acontece e pronto. Ou seja, eu sinto internamente, eu acredito que os outros também, que a gente não pode existir só por existir. Não pode estar ali, qual é o meu propósito? Não, ganhar o dinheiro, ter o que comer, de vez em quando passear, curtir um pouco, criar os filhos e tá ótimo. A gente não consegue ter esse propósito. Então, o propósito vai algo muito além do que o simples da gente. Aí essa é a minha contribuição. Caraca, eu achei genial o que você falou. Eu penso igualzinho. Fala aí, Tiago. Bom, a questão de o que é propósito para mim sempre foi muito complicada. Eu acho que são várias coisas. É um pouco de função, para que eu sirvo, de que forma eu posso usar as habilidades que eu tenho, altas ou não. Em outro aspecto, é muito parecido com o que o Fernando falou e também com o que o Ramon falou, que é ter um propósito de fazer algo, de dar um saldo positivo nessa vida, né? De não piorar o mundo e quiçá melhorar o mundo. Que não é a função de todas as pessoas, então nem todo mundo tem esse propósito. Tem gente por aí que tem o propósito de ganhar dinheiro, essas coisas. Mas eu acho que é assim, um objetivo de impacto no mundo. Que tipo de impacto você quer no mundo? Você quer tirar, você quer colocar, você quer ficar alheio, quer melhorar? E tem um pouco de ficção, de narrativa, de ser uma estrela guia, de aonde eu quero chegar, né? Hipoteticamente, se tudo correr super bem, aonde eu chegaria. E tem aquele aspecto de ser a coisa que te faz acordar de manhã, e nossa, hoje eu vou me mover em relação rumo ao meu propósito. Esse último é o que menos funciona para mim, porque principalmente quando a gente tem propósitos um pouco grandes demais, é difícil, né? Não é todo dia que você vai ter oportunidade de se mover a eles. Tem dias que você tem que só sobreviver, tem dias que você tem outra coisa para fazer. Então, acho que de todas essas versões de propósito, a que menos funciona para mim é o propósito ser o que me faz acordar de manhã animado, que eu vou chegar mais perto do meu propósito, porque realisticamente não é todo dia que dá para fazer isso. Então é isso, para mim é uma mistura de coisas. Entendi, muito bom. Olha, eu comecei a nossa reunião aqui achando que todo mundo aqui tinha uma ideia diferente. A gente até se questionou isso, né, galera? Na hora da gente definir esse tema, não, acho que a gente deveria começar como o que é o propósito, porque deve ter opiniões diferentes. Mas agora, ouvindo todo mundo, dá para ter ideia de que a gente imagina que propósito é exatamente, basicamente a mesma coisa. Isso é muito bom, porque a gente viu similaridade aqui entre nós. Em relação ao que né, isso é muito massa, né? É muito massa. Mais uma coisa que nós temos em comum, né? E quando a Maíra, assim, eu penso sobre propósito, vocês falaram sobre se é alguma coisa importante para o mundo, se é alguma coisa importante para o coletivo, para as pessoas, eu concordo. Eu não consigo, eu sempre falo, né? Propósito para mim é alguma coisa que não tem fim, que não se acaba, que não se, cheguei aqui, sabe? Eu tenho muito isso. Por isso, quando as pessoas falam, meu propósito é meu filho, como comentaram aqui. Não exatamente isso, porque uma hora essa atividade, essa atribuição não vai ser mais minha. Eu falo isso porque eu tenho filhos. Mas o propósito, para mim, é alguma coisa, sim, projetada para fora. É algo projetado para fora, para o outro. Mas, no meu caso, eu vejo ele como uma missão, assim. Eu vejo ele como um porquê. Por que que eu faço isso? Porque, como você falou, né? Por que que eu acordo e levanto e faço exatamente isso? Esse trabalho, essa coisa. Porque eu dedico tempo para os singulares? Porque eu dedico tempo para o meu trabalho? Porque eu dedico tempo para os meus filhos? Para minha casa, etc. Então, esse porquê eu faço as coisas tem muito a ver com o propósito, a minha missão. Então,
Eu me pergunto sobre o propósito desde muito cedo, eu sempre falo isso no clube. Então, desde 6, 7 anos de idade, eu me pergunto por que eu tô aqui. Igualzinho como o Ramon falou, por isso que eu balancei a cabeça quando ele começou a falar. Por que eu tô aqui? Será que é só trabalhar e aí ganhar dinheiro? Nananã, não sei o quê. Não, isso não fazia sentido. Então, descobrir esse porquê sempre foi uma coisa muito, muito importante para minha vida. Tanto que a ausência dessa resposta já me deu muito trabalho, muito problema, né? Muita crise existencial. Mas é assim que eu vejo, assim. Eu também acredito, como vocês falaram, sobre ele ser algo que se expande. Então, realmente, a nossa cabeça aqui, pelo que eu estou entendendo também, e a gente chega num ponto, beleza, consegui isso aqui, bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo, bora pro próximo. Parece que não chega. E eu, sinceramente, acho que eu vou ficar velha e não vou conseguir chegar, assim, nunca vou dizer, não, agora, beleza, agora eu vou botar a mão na cabeça, água, sombra, praia, e vou ficar ali, não vou pensar em nada, não vou procurar trabalho para resolver problema. Acho que a nossa cabeça não consegue fazer isso realmente, eu já desisti de tentar fazer essa parte. Agora, sobre ficar satisfeito, isso eu consigo. Então, eu sou muito grata por tudo. E aí, isso me ajuda muito a diminuir muito essas coisas de ficar mal, assim, com coisas que eu não consigo alcançar. Então, digamos, essa coisa de apreciar o belo é uma coisa muito, muito importante para mim, por exemplo. Então, coisas muito simples, desde uma gargalhada da minha filha a uma coisa, sei lá, conseguir deixar a casa arrumada por meia hora, porque as crianças pequenas fazem bagunça. Então, tem coisinhas, assim, muito pequenas, ou se a comida está muito gostosa, tem coisas, assim, coisas muito, muito ordinárias que eu acho muito, muito especiais, assim, tem muito isso. Natureza me deixa muito tranquila, então eu consigo chegar num ponto e ficar bem satisfeita. Eu acho que isso ajuda, todo mundo exercer a gratidão, acho que ajuda muito. Mas é assim que eu imagino, é assim que eu vejo propósito. E, aproveitando que eu estou falando sobre isso, vamos para o bloco 2. Eu vou até trocar um pouquinho a ordem. Queria saber de vocês, qual é o impacto de viver sem esse propósito? Imagina assim, não, agora eu não tenho essa motivação. Como seria para vocês viver sem... Dá para a gente viver um superdotado? Dá para a gente viver sem um propósito, sem um porquê? Vocês conseguiriam fazer isso? Fernando. Não, eu estou passando por isso no momento. Eu não tenho propósito. Basicamente, é como se você existisse, né? Eu já tentei muita coisa, né? Já participei de muita coisa na vida. Já movi muitas pessoas para um lado assim de estudo, de evolução. Eu também já participei de muita coisa para tentar achar esse propósito, né? Nem que seja espiritual, né? Já fiz muita coisa. E quanto mais... E aí tem aquela frase que quando você morde... Uma frase dos sumérios, né? Que quando você morde um pedaço da maçã do conhecimento, você perde um pedaço do paraíso. Então, tipo assim, eu acho que eu comi a maçã inteira e tô sem nenhum pedacinho do paraíso. É isso que eu vivo sem atualmente, assim. Então, eu basicamente eu sigo a minha carreira, eu trabalho, eu me dou bem com a minha família, né? Com meus pais e irmãos e tal. Superações financeiras, né? Já foram superadas. Então, digamos que eu estou assim em busca de um propósito. Estou como uma antena, um radar ligado para tentar achar um propósito. Mas é bem complicado. Ramon. Eu não conseguiria viver sem um propósito. Tá? Esse propósito, para mim, ele pode até mudar, tá? Em grandes momentos da vida ou em determinadas situações ele pode mudar. Muitas vezes, eu acho que o que o Thiago falou, porque não acordo, o propósito não é o que me tira da cama todo dia. Também eu não. Muitas vezes eu dou uma pausa no propósito, não é que eu perdi o propósito, é que eu não estou conseguindo trabalhar para chegar naquele propósito. Um propósito espiritual, um propósito material, um propósito altruísta. É aquele momento que a gente está sobrecarregado, diz não vou conseguir trabalhar para nada que não seja existir. Hoje eu vou existir, hoje eu vou
espairecer, hoje eu vou conversar com um amigo, hoje eu não vou fazer nada que me tire energia que eu estou sem no momento. Mas, assim, eu não entendo que seja uma perda de propósito. Estou sem propósito. Não, naquele dia, ou naquele período, que também não é muito longo, deu uma parada. Mas ter tanta energia e não conseguir focar em lugar nenhum é a mesma coisa que se perder muito. Eu vou gastar muita energia com que não traz benefício nenhum. E isso, para mim, é terrível. Eu consigo ver assim, não, agora eu estou focando em algo que não é meu propósito, mas que é necessário, talvez, para eu ainda sobreviver para chegar no meu propósito. Mas não ter um propósito, eu não conseguiria. Então, sempre tenho um propósito. Mesmo que esteja muito distante, mesmo que eu não esteja trabalhando por ele, mesmo que quem olhe e diga assim, não, tu não tá, e até eu não reconheça, mas eu tenho um propósito. E faz aqueles planos, né, de, o meu propósito pode, vamos dizer assim, até se emagrecer, mas eu vou começar daqui a 2 semanas. Eu tenho propósito, ele está marcado. Só não estou trabalhando ainda para ele, ainda estou, vamos dizer, idealizando, né? Vendo como eu vou trabalhar isso. Mas sem propósito, eu acho que não daria, não. Muito bom. E, Tiago? Bom, eu não sei se existe para mim viver sem propósito. O que existe é não saber qual é esse propósito, ou não saber expressar ele em palavras, ou saber expressar ele em palavras e considerar uma coisa pessoal e não que eu fale para os outros, ou que seja necessário falar, que é uma pergunta que vai vir depois, eu sei, então vou deixar para depois isso. Mas às vezes sim, eu tenho uma sensação que estou vendo sem propósito, e quando isso acontece eu abraço e apelo para o absurdismo de que a vida não tem propósito, nós somos uma poeirinha no espaço, e o que a gente tem que fazer é criar o nosso próprio propósito, ou viver da melhor forma possível. Mas isso acaba mapeando para aquela coisa de ter um propósito maior, de ser um saldo positivo para o mundo. O que acontece, que eu vejo que é difícil, é viver com esse propósito frustrado, que dependendo da época, da sociedade, acontece muito. Agora está acontecendo muito, nós estamos numa época de crise econômica, de todos os recursos indo para algumas iniciativas aí, especialmente coisa de tecnologia e tal, que está sugando tudo, e aí essa coisa frustra os nossos propósitos e pode ser bem difícil. Mas eu não sei se eles deixam de existir, então sempre tem coisa que se eu faço contra... Propósito tem muito a ver com princípio, né? Como se o propósito fosse uma visão e os seus princípios são uma manifestação desse propósito aí. Então, se para mim, se eu faço uma coisa vai contra os meus princípios, me dói muito, e se for muito contra os meus princípios, eu não consigo, sabe? Eu já tive, sei lá, situações aí, eu tava precisando de emprego, procurando emprego, e surgiam oportunidades que eram coisas que eu não tinha coragem de fazer, certas tecnologias que eu não queria trabalhar, ou certas coisas que eu não queria ajudar a fomentar, e eu não consigo, não tem jeito. Então, desse ponto de vista, parece que você viver sem princípios, né, deve ser bom para quem é assim, mas eu não sou assim, e eu acho que não é bom para a sociedade. Se eu tenho um propósito de ser um saldo positivo, então não adianta eu querer ser assim, querer passar por cima dos princípios que eu tenho e do propósito que eu tenho ainda, que eu não saiba expressar ele em muito detalhe. Então acho que é isso, assim, acho que não existe viver sem propósito, ele está sempre rodando ali no background, mesmo quando a gente não está muito consciente dele. Quer comentar, Ramon? Eu estava pensando exatamente isso que o Thiago falou, e muito interessante. Os princípios e os propósitos. Onde é que eles se encontram e eles se confundem? Porque se eu tenho um princípio de ser altruísta, o meu propósito acaba sendo algo altruísta. Mas o meu propósito está vindo do meu princípio, ou o meu princípio que orientou o meu propósito? Onde é que se encontra? Eu acho que é muito isso mesmo que o Thiago falou. Os nossos princípios acabam norteando os nossos propósitos. Eu tenho o propósito de ter uma família unida, tenho o propósito de ter uma família saudável, ajudar todos, porque é um princípio meu. Então eu tenho um princípio de ser muito altruísta, de querer ver todo mundo bem, e o meu propósito vai ser fazer uma fundação, montar algum grupo que ajude os outros. E aí, o princípio que, vamos dizer, o princípio que nós temos de altruísmo,
o propósito ele vai mudar de acordo com cada personalidade. Eu posso ser um psicólogo e querer montar um grupo de apoio para pessoas que sofreram violência. Eu posso ser um grande esportista, o meu princípio ser altruísmo, ser esportista e querer montar um grupo de futebol numa periferia. Posso, enfim, os propósitos, eles vão ser amplos, mas baseados nos princípios, que eu acredito que os nossos acabam sendo muito parecidos. E aí vai nosso grupo que é maravilhoso e muito maravilhoso, que nós temos gente de todos os tipos, e nós vemos os propósitos diferentes, mas eu entendo que nós somos muito parecidos nos princípios, e é muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu também concordo com o que vocês falaram. Eu vejo uma certa diferença em relação, por exemplo, entre objetivo e propósito, tá? A gente falou sobre o que é, então quando você comentou sobre emagrecer, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, isso é meio que um objetivo. Sim. Quando eu imagino o propósito, sempre alguém me pergunta, né? Mas eu falo muito sobre isso, essa questão, né? De propósito com pessoas próximas e tal. Rede social também fala sobre isso. E aí as pessoas sempre veem como se fosse alguma coisa a ver com um sonho, como se fosse a ver com, meu sonho é tal, ou a minha motivação é X, PTO e etc. Mas como é que eu imagino? Eu respondendo a pergunta, né? O impacto de viver sem propósito no meu caso, eu não saberia fazer. Eu não saberia. Isso me move, assim, digamos, sabe? Então, não consigo me imaginar vivendo sem um propósito, sem um motivo. Tanto que eu me questiono muito cedo sobre isso, exatamente porque eu preciso disso, assim, é uma coisa muito importante para mim. Só que no meu caso, como é que eu vejo nessa questão do propósito? Como se fosse o meu talento em ação, sabe? Como se fosse... e como é que eu descubro, né? Como é que eu toco no meu propósito, assim? Então, eu observo muito os meus talentos, eu observo muito a minha história. Para mim, ela já desenha qual é o meu propósito, a minha própria história de vida. Os meus valores também desenham qual é o meu propósito. Tanto que você comentou, Ramon, sobre, não, quem é da área do esporte vai fazer tal coisa, etc. Só que, na minha concepção, na minha cabeça, o propósito sempre está fora. Já estou adiantando um pouco ao próximo bloco. Então, ele sempre é projetado para fora. Então, é por isso que, naturalmente, me parece que o propósito é sempre algo, como se falou, altruísta. Então, parece sempre na frente. Então, seja seu filho, seja sua família, seja um grupo de ajuda, sejam singulares, seja qualquer coisa desse tipo, eu acho que sempre está fora. Até uma pessoa que passou uma coisa muito difícil, na minha concepção, escrever um livro, ele escreveu um livro porque alguém vai ler o livro, e alguém vai se identificar com aquela história. Então, ele sempre está colocando para o mundo, ele sempre está colocando para fora aquele talento, ele sempre está colocando para fora a história da vida dele com viés de eu vou ajudar alguém. Eu vou projetar para o mundo o que eu passei e esse aprendizado aqui. Ele vai entregar essa lição, assim, sabe, que ele teve de uma forma muito mais rápida, resumida para aquela pessoa que ela possa acessar. Então, livros, eles são naturalmente uma excelente forma de exemplificar um propósito na minha cabeça, porque ele conseguiu projetar. Então, como eu falei em relação a talentos e etc., tem muito... Alguém já comentou aqui, o Fernando já comentou a respeito de ser algo... ele buscou, né, na espiritualidade. Então, na minha concepção, Deus, né, no caso, na minha visão, ele entrega talentos, entrega uma história que muitas vezes tem muitas dificuldades, muitos tropeços, muitas dores, e ele pede que você transforme aquilo ali, na minha cabeça, na minha crença, que ele pede que você transforme aquilo ali em alguma coisa para fora, né? Aprenda alguma coisa e bota para fora. Então, eu não me sinto necessariamente mal, assim, com uma carga muito grande sobre isso. Não, meu Deus, eu tenho essa missão e eu preciso... Não é assim que eu me vejo com uma forma muito leve, exatamente por essa questão espiritual, meio que é com ele, sabe? E aí eu faço a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte, ponto, e o resto ele resolve. Então é mais uma questão espiritual, assim, em relação a esse ponto do talento, sabe? Em relação a esse ponto da história. É assim que eu enxergo. Fernando, fala aí, complementa aí. Você então, diz que a sua fé ajuda no propósito. Ajuda. Ajuda. O meu propósito, desde criança, eu queria realmente ter
pensado em algum desses que vocês pensaram, porque seria mais fácil para mim. Mas, por exemplo, desde criança, eu observei o mundo, né, e como a sociedade funcionava, e eu muito cedo, muito pequeno, eu falei, funciona errado. Funciona errado. Então, desde cedo, por exemplo, eu tentei juntar grupos, eu formei um grupo que chamava SED, Centro de Estudos do Desenvolvimento Humano. Comecei com uns amigos meus, foi juntando gente e tal, e aí me desmotivei muito rápido, porque o grupo consistia em ler e interpretar capítulos de livros importantes para o ser humano, na história, né? E aí eu percebi rapidamente que as pessoas não queriam interpretar nada. Elas só queriam dar opinião. Então, tipo... Então, outra coisa é participar de ONG. Eu já dei aula, né, para alunos de baixa renda, né? E também, numa sala de 20 alunos, um queria prestar atenção. Então... E por mais que eu tentasse, assim, explicar, e por mais que eu me desdobrasse, né, para prender a atenção deles, e mesmo sendo de graça, né, sendo através de uma ONG que eles poderiam chegar em algum lugar, para eles não fazia sentido evoluir ou melhorar. Então, tudo que eu fui tentando, já mexi com artistas, né? Eu já tive banda, já produzi festivais. As bandas não queriam ser ajudadas. Entendeu? Tipo assim, tudo eu bati contra o muro. Então, sei lá, aí eu fui tentar, aí eu fiz uma pós em economia, né? Então eu vou entender como é que funciona o mundo econômico e vou ajudar. E também ninguém quer ser ajudado de nenhuma forma. Eu não consegui aplicar conhecimento aprendido, né, para nenhum lado, a não ser para benefício próprio. Eu só consegui isso, benefício próprio. Então, e quando eu tentava ajudar uma comunidade, uma sociedade, um povo, um grupo, as pessoas não queriam. Elas realmente falavam assim, não, eu não quero mesmo. Eu quero do jeito que está. E aí, na minha cabeça, nunca entrou, porque está errado. Para mim, está errado. Tipo assim, por exemplo, distribuição de renda, está errado. Deveria ser melhor distribuído. E quando você vai falar isso para qualquer pessoa, a pessoa fala, não, é assim que funciona. E a pessoa tá ruim financeiramente, mas ela é contra a distribuição de renda. E eu não consegui entender. Eu que não tenho esse problema, eu sou a favor. E a pessoa que tem é contra. E aí eu falei assim, bom, então ninguém... Então eu vou... Qual que é meu propósito? Se não é ajudar, as pessoas não querem ajuda. Eu consigo pedir ajuda. Por exemplo, a Mayra criou esse grupo. E eu senti que eu precisava desse grupo para me ajudar. Mas eu não consigo só me ajudar e achar que meu propósito é só me ajudar. Entendi. Vou só responder essa, tá? Antes de passar para o próximo. Você, na sua própria fala, agora no finalzinho que você falou, você meio que já deu a resposta para a sua própria dúvida. Era isso que eu ia falar. Né? Ele já deu a própria resposta. Tem uma história, me contaram ontem, eu acho, essa história, e eu vi na hora certa agora. Você já ouviu falar na história de um cara um escritor que estava andando na praia e ele encontrou um cara jogando estrelinha do mar de volta no mar? Você já viu essa história? Sim. Já viu, Fernando? Não. Eu acho que eu já ouvi, mas eu não lembro. Não. Ele tava lá jogando, ele chegou na praia e viu um cara jogando estrelinha do mar, pegava do chão e jogava. Pegava do chão e jogava. E o cara, ué, o que você tá fazendo? Não faz sentido nenhum você tá fazendo isso. E ele falou, olha o tanto de areia, o tanto de estrela que tem aqui. Você não vai conseguir fazer isso nunca. Você não vai conseguir. E ele falou, e esse cara tava andando lá na praia porque não tava conseguindo escrever o livro.
E aí aconteceu isso, e beleza, eu vou voltar lá para minha casa para escrever o livro. E sentou lá de novo na mesa dele, não conseguia escrever. E ele ficou raciocinando sobre aquele cara que estava jogando a estrelinha de volta no mar. E ele não conseguia escrever, até que ele voltou e ele perguntou pro cara, né, por que você está fazendo isso e tal? E ele pegou essa a estrelinha e falou, para essa estrelinha aqui, eu faço a diferença. Eu fiz a diferença. Eu fiz a diferença. Ele joga, fala, para essa estrelinha aqui, eu fiz a diferença. E ele pega e começa a ajudar o cara a jogar a estrela no mar. Então, quando você até comentou, eu entrei nesse grupo porque a Maíra criou esse grupo, aí eu quero entrar porque isso me ajuda. Dos 20 da minha sala, às vezes só uma ali que estava. Eu acho que se tirar essa pretensão de que todo mundo realmente vai curtir o que você está fazendo, ou vão comprar aquela ideia, ou vão seguir aquele propósito, é aí que está o segredo. Então, se você entrou no clube, por exemplo, e você viu aquilo ali, caramba, eu preciso daquilo ali vai me ajudar. E você está aqui, engajado, fazendo vídeo e tudo mais, trocando ideia. Quer dizer, para você eu fiz diferença. Uhum. Então, talvez para um aluno da sua sala você tenha feito a diferença. Às vezes para 2, 3 pessoas, às vezes são poucas. Eu acho que se você tirar esse peso de que... realmente, eu concordo, tem várias coisas que eu acho muito errado, muito injusto, entre aspas, o sistema. A gente fala muito sobre isso no clube. O sistema, né, de que governa as coisas, as leis, etc. Tem coisas que a gente, putz, isso aqui poderia ser melhor, isso aqui poderia ser melhor distribuído, isso, aquilo, outro. Só que aí eu pergunto, o que é que você... Sabe, eu sempre penso assim, Maíra, o que é que você pode fazer? Não, eu posso fazer X coisas, então eu faço essa coisa. E acontece, às vezes é no clube, alguém entra no clube, tem uma expectativa que é uma coisa que o clube não dá, por exemplo, e essa pessoa sai. E tá tudo certo, mas existem lá 30 que querem. Então, tá tudo certo para mim. Então, acho que tirar esse peso, tem que tirar esse peso, assim, não, eu vou fazer a minha parte, sabe? Tirar assim, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso, o meu máximo, dentro daquilo que é o meu propósito, que é, digamos, você falou, né, vários deles, e o que foi, foi. Como diz meu avô, o que for, foi. Então, acho que é por aí. Eu acho que você mesmo... Você sabe a resposta, já deu a resposta aí, já adiantou tudo. Pode falar, Tiago. A satisfação, né, que você consegue, que vocês têm, né? Eu não consigo. Por um só. Eu não consigo. Para mim, eu ajudei tipo... Tá bom. Não fiz nada. Tive um problema técnico aqui, o Pet desligou meu microfone. Pode Mas falar. a gente tá te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Subiu aqui. Tiago, depois o Ramon Meu comenta. propósito atual é cuidar da cachorrinha. Uma coisa... Agora que você falou, Maíra, acredito muito nessa história da estrelinha, isso fizer diferença para sabe? E isso é muito o propósito meu, assim, isso é representar, né? Representatividade. A gente viver a nossa vida e tá sendo quem a gente é. Se tem alguém que consegue se identificar, isso já ajuda. Se a gente der aula para uma turma e um aluno se interessar, isso já é alguma coisa. Mas eu levantei a mão para dar uma recomendação de leitura que tem a ver com isso aí, que é o Mito de Sísifo, do Albert Camus, que eu adoro, falo direto dele. Falei do absurdismo aqui no começo. O mito de Sísifo, o mito grego, era um rei que amava muito a vida, então ele enganou a morte algumas vezes, os deuses ficaram bravos, eventualmente ele morreu, foi para o Tártaro, porque na Grécia não tinha inferno, né? Tinha Hades e seus diferentes níveis, inclusive alguns eram paradisíacos, mas ele foi para o Tártaro e a sua punição era rolar uma pedra para cima de uma montanha, e a pedra sempre caía de novo, e ele tinha que subir de novo, e ele fez isso pela eternidade. O Mito de Sísifo é um livro desse autor francês, que faz uma ponte aí entre o niilismo e o existencialismo, numa filosofia que ele chamava de absurdismo, que ele faz a proposta de que a gente tem que imaginar que Sísifo é feliz. O Sísifo está lá feliz, rolando a pedra dele, fazendo o seu exercício, vivendo a sua vida, e curtindo o seu propósito de rolar a pedra, mesmo que ela role de volta, ele vai lá e rola de novo, e basicamente a gente tem que viver da melhor forma possível, fazendo o que a gente tem que fazer, acha que tem que fazer, ou o que a gente tem que fazer pelas circunstâncias, sem se torturar por isso. Então a gente tem que imaginar que o Sísifo não está ali no inferno, ele está ali simplesmente vivendo a sua eternidade e sendo feliz com ela. Muito bom. Pode falar, Ramon. Bacana. Eu estava vendo, achei muito bacana agora que a Maíra
captou a mesma coisa que eu captei. No bloco 1, que eu contei a história do meu amigo que falou assim, não, porque tu só te anima com coisa grande, é porque ele não conheceu o Fernando, né? No bloco 1, Fernando, tu começou dizendo que tu não tinha propósito. E agora tu explicitou que talvez tu seja o mais idealista aqui, Sim. o que tenha o maior propósito aqui de nós 4 que estamos conversando. Porque, na verdade, tu te frustrou de não estar alcançando o teu propósito que tu tem. Então, e pela tua fala, eu percebi que tu não vai mudar de propósito. O que tu tem que mudar é o método de alcançar o teu propósito. Uhum. É a tua estratégia de como alcançar. Porque, cara, tu acabaste de falar o propósito claro que tu tem. Tu quer ajudar mesmo, tu quer mudar. A gente vai atingindo as coisas de jeito diferente, às vezes precisa de mais calma. Eu entendo a tua agonia por atingir esse propósito, a necessidade de atingir esse propósito mais amplo possível. E assim, às vezes a gente vai conquistando, é uma guerra, né? Conquistando por partes. Não dá para querer invadir tudo de uma vez. Uma parte, mais uma parte, de repente vai ser daqui a pouco para o próximo bloco. Mas às vezes tu tá guerreando só. Às vezes tu precisa arranjar mais um soldado, que aí não é sozinho, já somos 2. Venceu a guerra? Não, eu queria 200. Mas já é mais que um. Aí dali a pouco já somos 4, já somos 5, para ir melhorando. Mas o que eu falei do meu amigo é que, rapidinho, só para acabar, 30 segundos, foi que quando eu falei assim, às vezes o cara que está de fora, externamente, está lendo uma situação muito melhor do que a gente que está no meio. E é isso, Fernando, tu tem um propósito grande, claro, tu não está só existindo. Tu está um pouco chateado, talvez esteja naquele momento de vou acalmar um pouco, vou pensar, vou existir, mas tu tem um propósito bem claro aí e que eu achei brilhante. Eu me esforço para ter, para encontrar. Muito bom. E eu tenho certeza que você vai, porque quando a pessoa tem isso, né? Tanto que ele falou de coisas que ele tentou, você vai conseguir. Eu acho que tem que ter calma e você vai conseguir. Tem cara não que vai parar, não. Você é superdotado, você não vai aguentar, não, ficar muito tempo sem isso, não. Eu acho. Então vamos lá. Gente, muito bom, viu? Podem fazer mais isso de interromper, de um falar, de outro comentário. Eu tô gostando desse jeito. Agora vamos para o terceiro bloco da gente. É possível funcionar sem um porquê profundo? Ou isso desorganiza? Então, a pergunta, o subtema aqui, o subtítulo seria: como o propósito ele consegue organizar nossas prioridades, nossas relações, nossa carreira, nossa energia, nosso tempo? Ter um propósito auxilia nessas outras áreas da nossa vida? Ele guia? Ele serve como norteador? Como é que vocês acham? O que é que vocês acham sobre isso? Ajuda nisso? Sim. Ser mais objetivo, mais focado? O que você acha, Fernando? Sim, quando eu estava lutando, né, estava dentro, engajado em alguma ideia, né, que eu estava ali tentando executar, eu acordava motivado. Eu ia trabalhar pensando no propósito, assim. Eu trabalhava, mas o meu trabalho era um provedor de propósito. Então, tipo assim, eu não trabalhava como propósito, mas o trabalho me dava condições de executar ele, né? Então, sei lá, eu comentei, uma época eu tive uma banda de rock e a gente, né? E a maioria, vocês sabem, a maioria das bandas de rock só tocam cover, né? Só tocam música de outras bandas famosas. Em determinado momento, eu falei para os membros da minha banda, a gente só vai tocar agora a música autoral nossa. E a música tem que ter mensagem. Porque eu não vou ter banda só por distração. Eu tenho que promover algo, eu tenho que mudar algo, eu tenho que passar alguma mensagem. E se eu tô com banda, eu vou passar com a banda. Eles toparam e a gente foi adiante. Ninguém mais chamava a gente para show nenhum. Caramba. E aí? Acabou a banda. Eu preferi acabar a banda com um propósito. Tipo assim, ó,
Eu não quero ser um artista tocando cover, música de gente que já foi famosa, que todo mundo já conhece as músicas, só para eu ganhar um cachê e ficar de boa e ser uma renda extra 2. Eu não preciso de renda extra 2 e também não acho que a arte, e eu encaro a arte como uma coisa meio sagrada, assim. Tipo assim, se você é músico, se você aprendeu, se você sabe um pouco de arte, tenta pôr um pouco de você na arte. Não fica copiando, porque não é arte copiar. Eu sei que muitos músicos vão ficar chateados com essa frase, mas para mim, é a minha opinião, a pessoa pode não concordar comigo, mas ficar copiando é igual você pegar o quadro do Da Vinci e fazer uma cópia dele. Você não fez arte. Você fez cópia. Você fez um treino de uma cópia. Então, por isso que a minha... Se vocês verem que eu vou, ao longo dessa live aqui, vocês vão ver que eu tenho inúmeras frustrações em inúmeras áreas. Todo. Caramba, realmente, eu tô vendo que o Ramon, sem razão na sua percepção, viu? Eu acho que o Fernando, nossa, vai ser o cara os propósitos, assim, mais engajados, os maiores propósitos. Mais profundos, né? Mais, não é a palavra certa, mas mais megalomaníacos. Caramba, achei muito legal você querer colocar uma assinatura, uma marca, né? Colocar esse seu propósito como uma coisa sagrada, né? Como uma coisa rara. Eu achei muito bonito o que você falou. E eu não sei, eu acho interessante isso que você falou. E duas coisas que eu fiquei curiosa, e eu quero perguntar também. Você falou a respeito de eu trabalho com uma coisa que não necessariamente é o meu propósito, sei lá, alguma coisa parecida, tá? Você comentou. Mas aí ele suporta o meu propósito, que era nessa época a banda, por exemplo, isso me dá base, né? Me dá base para que eu possa fazer isso. E aí, vocês também são assim? Vocês conseguem separar, digamos, nesse período de tempo aqui eu faço essa coisa e aí depois eu faço o meu propósito, ou vocês mesclam tudo como um propósito, inclusive o próprio trabalho, que às vezes não está ligado diretamente com aquilo? Como é para vocês? Essa parte. Tiago, pode falar, Tiago, tá com a mão levantada. Posso te responder. Para mim, eu tendo a mesclar. Eu não consigo separar muitas coisas, não. Podem ser coisas completamente diferentes, mas eu vou sempre estar pensando nelas o tempo todo, sabe? Então, eu acabo mesclando. Mas, sim, às vezes, quando eu estou trabalhando, eu procuro uma expressão criativa também, assim, lateralmente. O que eu queria falar, Fernando, que tem público, sim, sabe? Eu acho que a coisa para música independente está cada vez mais difícil e tal. Mas tem, cara, eu sou um desses que eu tenho horror de banda cover, não, sabe? Eu ir num bar e ouvir uma banda cover, pra mim, nada é a mesma coisa. Eu acho 1000 vezes mais interessante ver quem tá tocando música original do que banda cover. E tem um público para isso, né? De música independente. Já foi maior, já teve mais visibilidade na mídia e tal, mas já bombou bastante, né? Indie music, eu sou, né, geração X, né? Anos 90, indie. No começo de anos 2000, indie era uma coisa que o pessoal fazia mais sucesso. Então eu gosto, assim, banda cover só se for com uma proposta muito específica, tipo aquela banda que só faz cover obscura de música de soul dos anos 60, garage rock, e que dá a cara deles. Mas, entendeu? Uma coisa original. Ir num bar ouvir, né, o pessoal tocar nostalgia pra galera, só eu ouço em casa no Spotify. E talvez seja uma questão de você fazer, do mesmo jeito que você não faz pelo dinheiro, também não faz pela aclamação do público. Se ela vier, veio. Se não vier, não veio. E às vezes aí eu vou falar de uma terceira pessoa, não vou dar o nome dele, eu vou mandar, é uma pessoa que provavelmente eu vou mandar esse vídeo, ele vai saber que ele foi citado, mas é um amigo meu que ele, sim, também trabalha em tecnologia, trabalha ainda em tecnologia, e ele aprendeu a tocar instrumentos musicais, assim, acho que tava, quantos anos ele tinha? Talvez ele me xingue, mas acho que tava quase 40 anos, cara, quando ele aprendeu a tocar baixo. E ele fez turnê na Europa com a banda dele e abriram para a banda favorita dele, uma das bandas favoritas dele, uma banda grande aí, abriram com The Cure.
E fizeram turnê europeia, e o cara foi aprender a tocar com Que massa. 40, sabe? E é num estilo totalmente nicho, independente, só com músicas originais deles, instrumental também, e era uma coisa que não fizeram com essa pretensão de, vamos fazer turnê, até onde eu sei, foi uma coisa, estamos aí fazendo nossa arte. E essa fase também passou, hoje em dia ele não toca mais, e tá tudo bem, sabe, uma coisa que a gente já fez, acabou sendo, não sei se era propósito, objetivo, eu acho que era até mais um objetivo que ele cumpriu, um sonho que ele realizou e passou, e agora ele tá em outras. Então é assim, sabe, talvez a gente tenha que fazer na história do Sísifo, faz e faz, sabe? E independente do que... Tem artista aí que mudou a trajetória da cultura e que só foram ser reconhecidos depois de mortos, né? Então eles nem ficaram sabendo dos impactos que eles tiveram. Vários, incontáveis. Que em vida ninguém prestou atenção, aí depois de 50 anos que a pessoa, né, bateu as botas, descobrem que era maravilhosa. Então é o que você falou, a arte se faz pela arte, pela expressão disso mesmo, não pelo que a arte vai trazer, porque ela é arte comercial. Tem arte comercial que é legal, mas a maioria é slop, né? Sim, inclusive eu falei pra banda, a gente só vai tocar isso. Eu era o líder, porque fui eu que fundei, né? E eu falei, não quero ficar tocando cover, não, cara, vamos tocar música nossa, nem que a gente toque na garagem o resto da vida. A gente vai ficar tocando, e quem quiser ouvir, vai ouvir, quem não quiser ouvir. Só que aí a banda acabou por outros motivos também, que juntaram a situação de não ter mais shows, porque a gente só tocava música autoral, e outros problemas de logística, então a gente parou, né? Assim, todo mundo virou adulto depois. Nossa, legal. Vocês ficaram falando de banda, eu fiquei pensando na perspectiva do cara. Vou só pular para o próximo, tá? Pro próximo bloco. Só fiquei pensando na perspectiva do cara que, por exemplo, toca cover agora. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas já para pensar se o propósito desse cara que toca covers for, sei lá, homenagear alguma banda muito famosa que ele é muito, 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 muito fã e que o propósito dele seja só cantar, só ver a plateia feliz, só ver a galera completando as músicas. Tá lá, eu tô só fazendo uma analogia aqui, E se foi isso do cara, entendeu? E às vezes é isso que a galera quer, o público quer, e a galera... Tipo selinho, já viram o selinho? Não. Sim. Selinho é uma banda a banda de... que eles são todos anãos. Algumas bandas cover têm um formatinho especial e tem uma paixão ali, são legais. Ramones, tem um monte de banda cover do Ramones que são legais e tal. Tinha uma banda cover do Elvis, não, do Led Zeppelin, famosa. O Elvis era o que o cara se fantasiava, que era o Dread Zeppelin. Que eles faziam só covers do Led Zeppelin em estilo reggae. E o cara era Dread Zeppelin e o vocalista se vestia de Elvis Faz Las Vegas. Sim, eu já vi essa banda. Tem banda cover legal. Mas acho que o Fernando tá falando daquela banda de bar que vai lá, que toca quase uma jukebox, sabe? Que vai lá e toca como se fosse um toca-discos. O pessoal, quero ouvir aquela do Nirvana, aquela do Charlie Brown, aquela do... E tá tudo bem se a banda é cover e ela entende que ela é uma produtora de entretenimento. E tá tudo bem. Mas eu enxergava a música como arte. Assim, eu enxergava diferente, assim. Eu não sou do entretenimento, assim. Entendi. O seu propósito era outro. Eu quero produzir arte, eu quero produzir alguma coisa voltada à música, mas com arte. Então, por isso que eu não conseguia me satisfazer com o cover, né? Assim, ficava... Tá, todo mundo gosta, todo mundo canta, mas eu não criei nada. Entendi. É aquela tal da autenticidade que a gente fala muito no clube, né? Tem uns membros que a gente fala, esse aqui é cara da autenticidade, né? Então, acho que essa busca natural pra gente, parece que nós temos, assim, de colocar a nossa marca, nossa digital ali, eu criei alguma coisa, né? Eu fiz alguma coisa, eu cumpri o meu propósito. Então, acho que isso é uma coisa que, pelo que a gente tá vendo aqui nessa discussão, é algo que move mesmo a gente. E isso é uma coisa que choca muito, na minha concepção, fora, né? Sim. As pessoas, a comunidade externa, a sociedade, etc. Porque
para muitas pessoas pode soar como uma coisa muito romantizada. Tipo assim, beleza, é fácil, digamos assim, eu preciso, às vezes, fazer alguma coisa desse tipo, eu preciso fazer cover, por exemplo, dando exemplo aqui da banda, eu preciso por N motivos, questão financeira, e etc, etc. E aí soa muito romantizado, talvez, para essas pessoas, mas o que a gente está querendo explicar aqui é que a nossa cabeça, ela nos leva, né, a sermos guiados por esse propósito, por alguma coisa mais autêntica, uma coisa mais profunda, por uma coisa mais marcante, uma coisa mais voltada para uma missão, para alguma coisa maior. É isso que a gente está querendo dizer aqui, né? E aí eu quero finalizar com o nosso último bloco agora. O propósito da gente, ele é algo solitário, é algo que pode ser só ali, nós com nós mesmos, nossa vida, nossa casa, nosso quarto ali, no escritório, com a nossa cabeça, ou ele precisa ser projetado na cabeça de vocês? O que é que vocês acham sobre isso? Fernando? Só uma dúvida. Se é sozinho... Eu também fiquei com essa dúvida. Se ele tá no mundo... Você perguntou se ele tá no mundo do pensamento abstrato ou do concreto? Ou de ir para a prática? Eu não entendi essa parte. Isso. Ele pode ser algo muito... somente seu, uma coisa só sua, digamos, alguma coisa que você não projete e não mostre para o mundo, você não transforme realmente ele em alguma coisa concreta, só uma coisa no mundo da imaginação. Você acha que isso é uma coisa só sua, sabe? Meu propósito não sei, alguma coisa muito pessoal ou alguma coisa coletiva? Na minha cabeça sempre foi coletivo, sempre foi algo que era para o mundo. Às vezes não era nem para mim. Às vezes era para modificar o mundo, o meio, né, em que vivo, e não um propósito assim que vai ficar só dentro de mim e que ninguém vai saber. Isso daí não. Desculpa interromper, mas coletivo você quer dizer colaborativo? Ou público, uma coisa que você fala para as pessoas. Público. Como um livro, um vídeo, um clube, uma lei, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa também ainda não entendi. A gente está perguntando sobre a finalidade do propósito. A finalidade do propósito pode ser eu mesmo, ou a finalidade do meu propósito sempre vai ser público. Estou pensando do sujeito do propósito. Assim, eu tenho que cumprir meu propósito sozinho, ou eu posso contar com outras pessoas para cumprir o meu propósito? Não, a primeira parte. Tá. E você, Ramon? Falei. Bom, eu entendo que o propósito ele é algo muito pessoal, né? Então, o meu propósito, ele nunca é com a finalidade em mim mesmo. Algumas vezes já alterei os propósitos de vida, conforme passou. Tipo assim, teve um momento de vida que, meu propósito é ser muito rico, ter muito dinheiro. E depois que eu analisei, eu falei assim, mas para que eu quero ser muito rico? E aí eu consegui avaliar, eu quero ser muito rico para ter muito dinheiro, para construir tal coisa, isso e aquilo, para ajudar os outros. Então, assim, sempre a última finalidade, o último propósito, ele vai ser o outro. Não queria, eu quero muito dinheiro porque eu quero viajar o mundo e conhecer o mundo inteiro e poder andar de lancha. Não, era sempre com uma finalidade no outro. Então, assim, a finalidade dos outros, finalidade não, propósito dos outros, eu acho que é muito individual. Pode ter gente que tenha um propósito para si mesmo, mas eu não conseguiria, eu não consigo. Mas aí vai de cada um, né? Entendi. E você, Thiago? Eu acho que deveria ser secreto, que estrategicamente falando era melhor que ninguém soubesse, e jogar com as cartas perto do peito. Mas eu falo pra caramba e às vezes eu acho que tá escrito na testa, e mesmo que eu não entenda o meu propósito, tá escrito na testa, então as pessoas que são observadoras percebem. Então, sabe, não sei se tem uma escolha de não ser público, assim. Mas eu acho que tinha que ser, porque é uma coisa que é difícil de expressar às vezes, né? Então, sair falando de pensamentos, assim, que estão sempre evoluindo é difícil. Então, por isso que eu acho que é muito pessoal. É uma coisa que não é para ficar falando, meu propósito é tal. Você pode mudar a forma que você expressa ele, que você compreende ele. Mas
mas eu acho que às vezes está escrito na testa, sabe? Pô, essa pessoa tá aqui, sabe? As pessoas sacam que a gente é alguém que tá ali para tentar agir para o bem do coletivo. E sacam que a gente não é o tipo que tá ali que, pá, não, vou vir aqui, vou ganhar um dinheiro e vou sair fora, sabe? Isso são coisas, são traços de personalidade que eu acho que são bem visíveis para quem observa. Mas, estrategicamente, seria melhor, né, você agir ali na moita um pouco, porque costuma dar mais certo. Entendi. Fernando, quer comentar antes de eu falar? Talvez eu tenha passado a ideia errada de que eu penso no bem coletivo. Que os meus propósitos são megalomaníacos pensando no bem da população e do mundo porque eu sou bom. E não é. Não é por conta disso. É porque eu simplesmente processo funcionamentos melhores. Tipo assim, aquele processo daquela sociedade naquele assunto funciona errado e tem que funcionar melhor de uma outra forma. E aí eu posso até dar a forma. Mas não é pro bem de todos. É porque tá errado. Eu não consigo lidar, eu ver uma coisa funcionando da maneira menos eficiente possível. Tipo assim, tá muito ruim a maneira de funcionar. Então tem que funcionar melhor, pelo menos melhor que isso. Então, e aí o mínimo que as outras pessoas em volta poderiam olhar e ver realmente está errado, e a forma que ele falou vai funcionar melhor, e vai ser melhor para a população. Mas eu não penso exatamente direto para a população, eu só penso em consertar. Eu tenho dificuldade com a palavra altruísmo por isso também, porque assim, eu não sei se é um sentimento altruísta que me faz querer ver o bem do coletivo, porque eu faço parte do coletivo, então eu vejo que vai ser melhor para mim se a coletividade estiver melhor, sabe? Então eu acho que é muito uma coisa assim, no fim, se for olhar lá no fundo mesmo, eu não sei se poxa, eu quero o bem de todos, eu não quero me sacrificar por todos, eu quero o bem de todos porque eu faço parte disso aí, sabe? E eu acho... E sim, também não quero ferrar os outros, sabe? Assim como eu não quero me sacrificar por ninguém, também não quero sacrificar ninguém por mim. Então eu acho que isso que me leva a querer o bem coletivo. Eu achei interessante a colocação do Fernando, que dá a impressão, Fernando, quando você fala, agora que você comentou sobre isso, é que você é motivado não pelo coração, você é motivado pela razão, você é motivado pela resolução de problemas. Isso. Porque o problema, você quer resolver o problema. Se uma coisa torta, você quer arrumar. Basicamente assim, sabe? Se uma coisa fora do padrão, você quer colocar no padrão. É quase, realmente parece uma motivação mais racional do que emocional. O que não tira o mérito daquilo que você quer fazer, na minha opinião. É claro que, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, quando eu quero fazer e fazer alguma coisa, tem a motivação, obviamente, a motivação racional, porque, obviamente, a parte técnica, etc, etc, mas existe no meu caso, tá? Existe uma motivação emocional do tipo, do meu hiperfoco, já falei para vocês sobre isso. Então, eu não quero que a pessoa gaste o tempo da vida dela inutilmente, então eu quero que ela tenha produtividade, agilidade. Então, tem um quê coração, misturado com quê razão, no meu caso, tá? No meu propósito. Então, em tudo, normalmente eu misturo as duas coisas, eu normalmente não sou muito razão, 100% razão e 0 na outra, assim. Normalmente eu sou bem 50-50, eu diria. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, não tá nem na minha pauta aqui, tá? Pergunta sem pauta, se preparem. Quando vocês começam a falar sobre isso, eu fico pensando em tentar assistir no vídeo. Eu fico pensando, nossa, que galera boazinha, né? Sempre que eu começo a falar sobre esse assunto, alguém olha pra mim com aquela cara, tipo, ai, entre aspas, quer pagar de boazinha, ai, pensa na humanidade, porque o mundo, porque sabe, e eu sempre falo umas coisas, sempre que eu tenho possibilidade, eu falo, eu não sou boazinha, não espere essas coisas de mim. Então, o que vocês diriam para essa pessoa, assim, que, por exemplo, alguém está assistindo isso e falando de vocês, né? Eu quero deixar minha marca, eu quero ajudar a comunidade, pode ser pelo motivo racional ou emocional, mas vocês querem agir em prol do outro, seja racionalmente ou emocionalmente falando. O que vocês pensam sobre isso, sobre essa percepção de que vocês são bonzinhos por causa disso?
Já parou para pensar sobre isso? Já me chamaram de idealista. Eu não concordo, cara. Se eu fosse bonzinho, eu tava indo fazer coisas bem mais radicais pelo bem dos outros. Bem mais, sabe? Eu estaria aí estaria dando tudo aos pobres, indo dedicar mesmo a minha vida. E eu acho que é certo fazer isso, sabe? Que as pessoas deveriam fazer isso. Mas eu não tenho toda essa bondade em mim, pelo menos nunca tive, talvez um dia tenha. Eu ainda sou movido muito pelo uma coisa de eu faço parte dessa sociedade e quero ver ela melhor. Eu acho que você se virar um ricão da lancha, um velho da lancha aqui, não é uma vida legal, sabe? Você ficar preso no seu carro blindado, preso numa casona e não sei o quê, não poder ter uma cidade legal para você caminhar, sabe? Ter a Ferrari... sabe? O que você está falando é ter a Ferrari e não poder andar porque tem medo. Sabe? Qual o sentido disso, sabe? Ou você juntar dinheiro para virar o velho da lancha e você tá lá todo cheio de doença na lancha, finalmente. Para quê? Entendi. Então, você, Ramon, a vida foi melhor e assim, por ter viajado o mundo também, eu vejo que sociedades mais igualitárias, geralmente são sociedades um pouco mais ricas e tudo bem que exploraram outros países e tal, mas as pessoas vivem melhor. As pessoas vivem melhor e aproveitam mais o seu ambiente, a natureza e a cidade e tudo mais, sabe? Eu gostaria de ver o Brasil, o sul global, ser como uma Islândia, um país nórdico, esses lugares onde o pessoal tem uma vida onde as coisas funcionam melhor e são melhores para todo mundo, sabe? Mas você tem a percepção, Tiago, de que as pessoas, então, elas veem você, por causa dessa pegada propósito e etc., elas veem você como, entre aspas, bonzinho? Algumas, não todas. Quem me conhece melhor, acho que entende o meu ponto de vista, porque tem muita gente que pensa assim, sabe, que pensa assim que uma sociedade mais justa seria melhor para todos, mas tem gente que sim, já me chamaram de idealista e tal, como xingamento, né? E eu não sou tão idealista. Ah, tá. E você, Ramon? Você acha que paga de bonzinho esse papo de propósito? Eu ia falar sobre o Thiago que ele tá falando. E, Thiago, eu acho que tu é idealista sim, cara. Só que assim, os nossos conceitos que nem quando a gente ainda não é identificado como superdotado, e a gente se olha e fala, não sou superdotado. Por que é superdotado? Albert Einstein. Aí tu pensa, eu não sou idealista, porque se eu fosse idealista, eu ia ser o Dalai Lama, eu ia ser a Matéria de Calcutá, eu ia dar minha roupa na rua, eu ia dar meu dinheiro na rua, eu ia andar sem roupa e descalço e pregar a pobreza. Mas não é, nós somos idealistas, sim, da nossa forma, fazendo o que tu falaste, da agora, falou assim, claro que eu não quero ferrar ninguém. Isso já te torna um pouco acima da maioria do brasileiro normal. Que o brasileiro fala assim, eu não quero ferrar ninguém, mas entre ele e eu, que seja ele. Sim. Eu não quero ferrar ninguém, mas, tipo, se só tem um prato de comida, eu prefiro que seja eu. Não vou dividir, isso não existe, porque eu posso comer e amanhã ele come. Então, assim, só do mínimo, que a gente, só de ter o idealismo é quem tem o ideal, e o nosso ideal, só de partir de um princípio moral, ético, de não vou prejudicar ninguém, a meu favor, eu não vou manipular pessoas, eu não vou contar mentiras, eu não vou ser demagogo, eu não vou criar uma situação para me favorecer, isso já é ser idealista. Idealista não é quem sai doando tudo, quem vai sair... Enfim, voto de pobreza, voto de... Não é exatamente isso. Esses são os mais. É que nem os gênios, né? Esses sim são os mais que fazem tudo. Mas a gente tem um grauzinho, pequeno que seja. Mas já é melhor do que ter um grauzinho bom do que ter um grauzinho ruim, né? Muito bom mesmo. E você, Fernando? Talvez só uma coisa para acrescentar. Talvez essa dificuldade em aceitar que a gente é bonzinho, e até você, Fernando, mas um outro aspecto que tem isso é que também, na nossa cultura brasileira especialmente, mas em outras também, tem a coisa do bonzinho, né? O bonzinho otário. O bonzinho otário. Mas talvez eu seja meio otário, mas eu não ligo porque é o meu princípio propósito. Sobre o ser bonzinho, eu posso responder citando um evento real que aconteceu, rápido. Tá. Eu tenho plano de saúde, mas tem um postinho do SUS do lado de casa.
E uma vez por questão de ser muito perto, eu falei assim, bom, eu tava querendo medir a pressão só, né? Aí eu falei assim, então eu vou aqui bem rapidinho no postinho e meço. E eu chegando lá, eu peguei a senha, fica um cara na portaria, eu peguei a senha e fiquei esperando a minha vez. E aí eu percebi o que. Aí tinha um monte de gente esperando já também, né? E eu percebi o quê? Que algumas pessoas desciam do carro lá na rua, entrava no postinho e já era atendido na frente de todo mundo. Aí eu fui perguntar pro cara que controlava ali, né, as senhas. Por que acontece isso? Ele falou assim, não, porque a senha dela eu já deixei separado aqui. Ela me ligou e eu já deixei separado aqui. Aí eu falei assim, olha, não tá certo, não deve funcionar assim, e você vai prejudicar um monte de gente aqui, né? Inclusive você, algum dia. Não, porque não sei o que lá, eu trabalho aqui há 20 anos e não quero nem saber. E as recepcionistas do postinho, em vez de ficar do meu lado, ficou do lado dele. Falou assim, não, você tá causando aí, você nunca veio aqui e tá causando. Aí eu falei assim para elas, eu não tô reclamando por mim, não, porque eu tenho plano de saúde. Mas vocês que não têm, é importante que funcione bem aqui, porque um dia você não vai ser mais recepcionista. Não vai mais ter pronto atendimento rápido porque você trabalha aqui. Você vai trabalhar num outro lugar, porque eu espero que você evolua e vá trabalhar num outro lugar. E quando você precisar vir aqui e ver que ele vai passar na frente, os amigos dele, as amigas dele, você vai ser prejudicada. Aí eles me falaram assim, se você tem plano de saúde, por que você veio aqui? Na hora, eu percebi, tá bom, eu errei. Eu peguei as minhas coisas e fui realmente ser atendido no hospital do plano de saúde. Mas você percebe que eu não sou bonzinho, porque eu não queria ser bonzinho. Eu só queria que funcionassem certo. É um senso de justiça, né? Isso aí a gente não tem. Eu faria exatamente a mesma coisa. Se eu fosse bonzinho, eu ia denunciar, eu ia fazer um monte de coisa para que aquilo funcionasse legal. Eu falei assim, tá bom, eu vou pensar em mim. É senso de justiça, gente. E eu saí daquilo. Eu sei que você quer falar, Maíra, mas para uma história que eu fiz na barbearia. Os meninos da barbearia, eles gostam de mim e tal. É um pessoal novinho. Aí ele tava cortando meu cabelo, veio o outro, consegui desbloquear o telefone, chutei a senha. Ele tinha achado um telefone e desbloqueou. E eu falei, pô, você desbloqueou, vai no WhatsApp e avisa que você achou, né? Vai na Shop. Dei mó bronca nos guri, cara. Eles manjam, pô, já fiz toda hora, eu acho. E eu fico com o telefone mesmo lá e vendo. E eu fiquei, nossa, não faz isso, porque um dia você vai ficar velho, não sei o que, babá, e você vai perder o telefone. Dei mó sermão nos moleques. Aí eles falaram pra mim, não, a gente vai devolver. Deve ser mentira, ó. Mas eu não aguentei não dar o sermão, sabe? Por senso de justiça, não é por, sei lá. Se eles não tivessem a senha, não tem como devolver, né? Meu Deus. Mas eu fiquei muito assim, eu não consegui não falar, sabe? E é uns meninos ali que é barbeiro, de 21 anos, usei aqui para ler um dinheirinho a mais, mas sei lá, o meu senso de justiça dói. Aí eu falei, cara, não faz isso, pô, tá desgraçando a vida de quem perdeu isso aí. Mó chato pelo telefone, vai ter que mudar um monte de senha. Fiquei o resto do corte de cabelo dando sermão nos dois moleques. Aí eles falaram que iam devolver para eu calar a boca, provavelmente. Tá vendo? É muito interessante ver isso, porque a gente estava falando de propósito e eu fiz essa pergunta sobre ser bonzinho ou não, porque as pessoas às vezes iam pensar sobre isso. E agora que eles deram os exemplos, a gente consegue ver que existem outros pontos, e essa questão, inclusive, que Tiago e Fernando comentaram, né, especialmente, sobre o senso de justiça, pessoal, quem não é superdotado, é uma característica que a gente sempre encontra dentro do clube entre os superdotados, esse senso de justiça aflorado, né? A gente sempre comenta sobre essa característica lá dentro também. Então, quando a gente abordou o tema de, agora, toda essa conversa sobre propósito, e você talvez tenha tido essa impressão da gente, entenda, isso é uma característica que a gente percebe amplamente. Então, não é exatamente porque a gente quer ser visto como bonzinho, propósito é lindo, é maravilhoso, sou movido por uma grande missão. Obviamente, somos, mas não é pelo motivo de ser visto desta forma, mas porque isso é algo natural para o nosso jeito de pensar, assim. É uma coisa meio... É uma coerência, né? Não é isso? É como se fosse uma coerência, realmente. Não, isso está certo ou errado? Está errado, então tem que acabar.
parece que só tinha um jeito de fazer aquilo. Tipo assim, ó, é o jeito certo. Né? Você Exato. tem que entregar a senha para a pessoa que chega por ordem de chegada. Acabou. Exato. Não A regra tem, é essa. não tinha outro jeito certo. Mas aí, quando eu me toquei assim, não, as coisas funcionam do jeito que funcionam, Exato. eu não vou mudar, e realmente eu começar a pensar em mim mesmo. Então, aí eu já provo que eu não sou bonzinho, porque a minha paciência zera. Você fica tão revoltado com a injustiça que você sai dali de perto. E não era nem para mim, sabe? Foi uma experiência de um dia que eu falei, nossa, gente, se continuar assim, vai prejudicar um monte de gente. É verdade. Por que você tá causando? Eu falei, pronto, então tá bom. Então verdade. Eu já falei, então eu não vou mais falar nada, eu vou embora, e eu tô no lugar errado, né? Entendi. Eu nem devia estar aqui, realmente. Eu passei por isso aqui por eu aprender que eu não tenho que mudar o mundo. Olha, nós já temos, inclusive, aí um spoiler do que eu acredito que será o nosso próximo tema aqui do YouTube, Senso de Justiça. Né? Eu acho que vai ser um bom tema para a gente discutir. Pessoal, vocês querem trazer mais algum ponto em relação ao propósito? Querem comentar alguma coisa que a gente não comentou? Querem deixar algum último recado? Alguém quer falar alguma coisa? Não, mas gostei do próximo Senso de Justiça. Gostou? Então, acho que vai ser é legal. Vai ser bem legal. Pode ser uma boa. Ramon, quer comentar alguma coisa? Quer dar uma mensagem final, pessoal? Não, achei o debate muito bacana, ver como é que outros superdotados também encaram isso. Que assim, pode parecer que a gente se conhece há muito tempo, né? E a gente não se conhece há muito tempo. Talvez eu conheço o pessoal aqui há menos de um mês. E assim, a gente ainda está se conhecendo. E é uma troca muito bacana a gente conseguir dialogar sobre questões profundas, como a gente fala, né? E é isso. Não tem conversa rasa. Não. Olha aí. Uma boa de uma mensagem final aí. Não temos conversa rasa. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, chegamos ao fim de mais uma rodada temática do nosso YouTube, esse nosso segundo vídeo. Se você gostou, comente aqui embaixo. Inscreva-se aqui no canal, envie esse vídeo para o seu colega, para um amigo. E principalmente, se você é superdotado, se você é um singular, ou se você conhece algum amigo que é um singular, envie o link do formulário de admissão para ele, para que ele possa fazer parte com a gente também, tá bom? Como eu comentei, nós temos vários quadros agora, estamos engajando em vários projetos lá dentro, temos o nosso primeiro encontro anual, que vai ser realizado agora em março, no ano que vem. Então, as coisas estão rolando, tem várias possibilidades de interação lá dentro, então faça parte do clube. E como eu sempre falo, no planeta certo, até um ET é só um cara normal. Normal. Então, encontre o seu lugar, tá bom? Gente, muito obrigada a todos os que estão aqui, Fernando, Ramon, Thiago, pela troca, foi maravilhoso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.